to the third Virtual Book Fair USA. Today we are joined by Osalda Pessoa for a Literary Stories American West Literary Evening with other Wests. Então, buenos dias, né? Então, good morning, good afternoon, good night, evening to leaders from Brazil, Peru, South America, Central America, and the entire world. I am Cultural Ambassador Alda Pessoa, teacher, poet, and the discourse knowledge from Teresina, Brazil. Thank you, Cesar Salvatierra and Alan Morales, on behalf of the International Book Confederation. Thank you to all the guests who will be present in a style at the third Virtual Book Fair USA. Welcome a todos. American Stern Literary, estamos hoje com American Stern Literary Stories. Então, vamos apresentar nosso café literário sobre o faroeste americano, que temos aqui grandes personalidades na área da poesia, da educação, da história, né? É uma equipe multidisciplinária que está aqui presente hoje. Então, vamos iniciar fazendo nossas resenhas sobre novelas e contos norte-americanos ou do West, né, dos Estados Unidos. Então, estamos aqui e vamos iniciar. Sejam todos bem-vindos, nossos ouvintes do mundo inteiro, sejam todos bem-vindos. Então, vamos iniciar com o professor historiador Arthur Esteve, que vai apresentar para nós outros sua resenha de um escritor sobre o faroeste americano. Buenos dias, professor historiador Arthur Esteves, seja bem-vindo à terceira Feira Virtual de Livro dos Estados Unidos. Buenos días, muchas gracias, Osvalda, por tu invite. Good morning. Bom, o escritor que eu escolhi aqui não vai falar exatamente do faroeste americano, ele retrata mais a questão do sul do Mississippi, que é o Mark Twain. Mark Twain, para começarmos, ele é um pseudônimo do Samuel Clemens, era o nome verdadeiro dele. Nasceu em 1835 e morre em 1810. E uma das primeiras coisas que me chamou a atenção nele, ele nasceu no mesmo dia que eu, 30 de novembro. Uma coincidência. E assim, ele nasce sob a regência do cometa Halley, uma coisa interessantíssima. E também ele morre após um dia da passagem do cometa Halley, em 1910. Algumas coincidências. Bom, o nosso biografado Mark Twain é considerado um dos pais da literatura norte-americana, é considerado uma grande referência, sendo seus livros, principalmente As Aventuras de Huckleberry Finn, que fazem parte da bibliografia, dos livros de literatura que as crianças estudam nas escolas norte-americanas, inclusive. E ele começa já bem cedo com essa questão da escrita, da imprensa também. Ele era um homem multidisciplinar. Muitos conhecem apenas a faceta dele como escritor, mas ele também, vamos ver aqui, que ele exerceu outras profissões também, apesar de que em algumas ele não foi tão bem sucedido. Mas era um homem com múltiplos conhecimentos. E ele vai, ainda jovem, vai ficar órfão de pai, e ele se vê obrigado a trabalhar para ajudar no sustento da família. Então, ele começa a trabalhar como tipógrafo aos 12 anos de idade. E assim, ali seus primeiros passos como escritor. Então, depois ele vai galgando alguns cargos e em alguns jornais ele começa a escrever contos, algumas historinhas, também para esses jornais. E ele vai evoluindo sua escrita. Apesar de que eu não achei aqui nenhuma referência de que ele tenha frequentado uma universidade, um curso de letras, que seja. Ele era, vamos botar aqui, um autodidata, como o Miguel de Cervantes, sobre o qual falei umas 2 semanas atrás aqui, também era um autodidata, uma outra coincidência. E ele, com o passar do tempo, assim, ele, além de escritor, tipógrafo, colunista, ele trabalhou também como piloto de barco a vapor, gente. Olha só que interessante. Ele fez um curso na época, na década de 1850, ele faz um curso para ser piloto de barco no Mississippi. Naquela época, o salário era muito alto para os padrões da época. E ele, claro, para ajudar a família, resolveu fazer esse curso.
se tornou piloto, mas não ficou muito tempo. Ele brigou com o capitão do barco, acabou saindo, e o irmão dele, o Henry, ele acabou entrando e, infelizmente, o Henry faleceu na explosão do barco a vapor. Mas voltando ao Mark Twain, e ele vai se inspirar, as principais obras dele, pessoal, ele escreveu muitos contos, crônicas, enfim, diários de viagem. Isso eu não sabia, confesso a vocês. Me marcou muito foi as aventuras do Tom Sawyer, ou as aventuras do Huckleberry Finn, por exemplo. Teve o outro também, O Príncipe e o Mendigo. Inclusive tem filme. Foi com o Ed Murphy. Sei quem de vocês assistiu esse filme, muito divertido, essa comédia bem legal. E também as aventuras de um Yankee da corte do Rei Arthur, que virou filme também. São duas obras que viraram filmes. Mas o que vai marcar ele, principalmente, foi uma historinha que ele lança em um jornal do Nevada, e depois teve uma outra historinha que ele lança no Jornal de Nova York. Aquilo vai dar um up na carreira dele. Ele se torna nacionalmente conhecido, e, claro, as aventuras do Huckleberry Finn e as aventuras de Tom Sawyer vão torná-lo assim, uma grande referência ali no século XIX, como é século XX, uma das grandes referências da literatura norte-americana e também da própria literatura mundial. O Mark Twain acaba essa história dos diários de viagem. Como é que foi isso? Ele era jornalista também, e o jornal pelo qual ele trabalhava enviou ele para fazer matérias ao longo do mundo, seja pela Europa, Oriente Médio, nas ilhas do Havaí, enfim, ele vai percorrer vários países onde ele registra em diários, nos diários dele, essas viagens, essas aventuras, e ele lança através de forma de livros, e também ele era um grande orador, foi um grande palestrante, grande conferencista. Então isso também vai ajudar muito na carreira literária dele. Então ele vai dar essas conferências, principalmente sobre as viagens dele, fizeram um grande sucesso ali na década de 1860, na década de 1870. Então, assim, não dá para você classificá-lo em apenas um gênero literário. Ele era um homem que se baseou em vários gêneros literários. Ele multidisciplinar, ele vai se basear na questão do regionalismo, na questão do realismo também, principalmente a questão do Huckleberry Finn, do Tom Sawyer. Ele vai se basear na infância dele, da qual ele passou no Mississippi, que era um estado que escravagista. Ele vai registrar tudo aquilo ali, essa parte histórica, que ele vai transpor para a questão da cultura, da literatura. Então ele registra a infância dele, com os amigos dele. O Tom Sawyer era um aventureiro, ele passeava de barco pelo rio Mississippi. O Huckleberry Finn, mesma coisa, aventureiro. Então, seriam partes do psicológico dele, da personalidade dele. Sendo que também ele é considerado dentro da questão da ficção também, a questão de contos, novelas, de crônicas também. E apesar disso, ele foi também, uma faceta ainda pouco conhecida dele, ele foi um grande crítico social da política norte-americana, desde o final da Guerra da Secessão, 1865, até ali o começo do século XX. Ele vai criticar, por exemplo, a invasão às Filipinas, a Guerra das Filipinas em 1898, a invasão de Cuba pelos Estados Unidos em 1898. E, claro, ele vai ser perseguido por isso, vai ser censurado, mas ele é um camarada assim que nunca deixou de ser quem ele é. Na escrita dele, uma escrita leve, mas ao mesmo tempo misteriosa. Quem era realmente Mark Twain? E uma coisa interessante, no período que ele viveu ali, não somente nos Estados Unidos, mas também na própria Europa e no Brasil, era muito comum o uso do pseudônimo por alguns escritores. Em alguns casos, até para evitar perseguições políticas. Nós temos vários aqui, o próprio Fernando Pessoa, por exemplo. Enfim, temos vários escritores que utilizaram isso. Mas voltando ao Mark Twain, então ele escreve várias obras, e ele também, ele se casa com assim, uma moça rica, de família rica, a Olivia. Ele teve um filho que faleceu na infância, teve mais três filhas, sendo que duas morreram jovens, das filhas dele. E o que acontece? Claro, isso tudo vai influenciar muito na escrita dele. E sendo que uma das últimas obras dele foi a própria autobiografia. Inclusive, ele escreve não somente em jornais conhecidos, mas também em jornais assim, assim pouco conhecidos, pessoal.
Tá acabando meu tempo, Zalda? Pronto, Ah, pronto, então tá. acabou. Então, Tá. para encerrar, gente, ele vai morrer em abril de 1910 e 100 anos depois, de acordo com o testamento dele, foi publicado a autobiografia dele, sendo que até hoje estão ainda se descobrindo artigos dele em jornais de pequeno porte, pessoal. Então é isso. E sendo que o Huckleberry Finn e o Tom Sawyer também viraram filmes, só para complementar, gente. Então é isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado, gente. Muito obrigada pela sua fabulosa resenha, né, do seu autor aí, com a história de vida, as novelas, crônicas famosas, né, e também essa vida dele que foi uma vida, vamos dizer assim, agitada, né, atribulada. Pois muito obrigada pela sua participação, professor Arthur Esteves, na terceira Feira Virtual do Livro dos Estados Unidos. Vamos prosseguir agora, todos em 5 minutos, vamos chamar o nosso querido Luiz Felipe Amil, de Santarém do Pará. Por favor, Luiz Felipe Amil. Mas permaneça aqui conosco, o professor Esteve, com suas câmeras ligadas. Nós vamos chamar o poeta Luiz Felipe Amil para apresentar Good, sua resenha literária. good Seja morning, bem-vindo. Al. Good morning. Good morning, Tudo bom. folks of the United States of America. Bom dia a todos, bom dia, Condessa Osvaldo, especialmente professor Arthur, a Nath, todos que estão aqui compondo esse momento, essa resenha literária bacana. Vamos lá, o que interessa. Eu fiquei com escritor norte-americano Zane Grey. Fiz uma análise, uma síntese da história dele, das passagens, da passagem de vida dele. É algo que eu achei muito interessante. O que eu achei muito interessante é que ele se formou em odontologia e abandonou a carreira para seguir na escrita. Muito interessante isso. Ele nasceu no dia 31 de janeiro de 1872, em Zanesville, no estado de Ohio, um estado que eu sou muito apaixonado, tenho muita vontade de conhecer lá. Lá onde viveu muitos indígenas americanos, gosto muito das histórias de lá, que é o que Zane Grey vai retratar, as histórias do faroeste. Ele soube representar o que ele viveu durante a vida dele, a infância, o que ele viu, ou antes também, que eu vou falar aqui de um livro que ele é de uma novela, que é o Cavaleiros da Sábia Púrpura, Riders of the Purple Sage, que ele escreveu e publicou em 1912, que fala sobre os roubos de gado, as brigas por terra lá em Ohio, conta a história da Conta a história da Jane Williston, uma mulher solteira que é das terras do pai e enfrenta o machismo local. Na época, não era bem visto uma mulher ser fazendeira, né? Uma mulher tomar conta de tudo. Mas como ela herdou, tinha muitos inimigos de olho na terra dela, os cavaleiros lá, os inimigos achavam que porque ela era mulher, eles poderiam tomar dela, mas não foi assim fácil, né? A Jane, digamos, ela seja uma Maria Quitéria nesse livro. Tem também o Ben Venters, um homem que Jane contrata para trabalhar na fazenda, o braço direito dela. O Jean Lester, um homem que procura o assassino da irmã e o sequestrador da filha dela. Tem o Elder Toole, um polígamo que deseja Jane como terceira esposa. Tem o Bishop Dyer, o líder da comunidade Mormon. Também a Jane ela é muito perseguida pela comunidade Mormon. A comunidade Mormon, na época, era muito forte lá em Ohio. Isso também é verídico. Eu encontrei relatos também na saga do Sherlock Holmes que eu li, né? Aí tem um livro lá que eu tenho, eu até tenho aqui comigo, só que eu me esqueci o nome. Se eu não me engano, é o quarto livro. Não sei se é o da Coroa de Berilo. Eu acho que deve ser esse, que fala dos Mormons no estado de Ohio, nos Estados Unidos. Tem a Faye Larkin, uma menina que Jane acolhe. A história se desenrola em meio a conflitos como roubo de gado, furto de cavalos, sequestros e tiroteios. E voltando um pouco a falar da vida e carreira do Zane Grey, esse escritor norte-americano que eu tive a honra de analisar um pouco,
Ele começou a escrever os romances do Oeste em 1907. Seus livros foram best-sellers e ajudaram a popularizar o gênero de romances do Oeste. Ajudou a influenciar o que eu acho muito lindo na literatura norte-americana, que ela tem de um tudo. Ela vai dos protestantes da Igreja Batista, dos ricos coronéis, dos indígenas, e seus cavalos, das ricas minas de ouro, ferrovia, petróleo e várias outras situações que eu acho muito interessante. Desde pequeno, o meu pai ele comprava muito filme de faroeste para nós assistir em casa, às vezes alugava na locadora também. E aí, desde essa época, eu fiquei muito apaixonado, né? Pelas coisas de faroeste. Gostei também, comecei a ler o Tex também. Eu tenho umas revistas aqui do Tex aqui em casa. Infelizmente, eu não peguei para mostrar aqui, eu tenho bastante. Gosto demais. E os filmes que meu pai colocava na TV eram todos interessantes. Cada filme com Charles Bronson, vários outros. E as obras notáveis do Zane Grey é o que eu já comentei, que é Os Cavaleiros da Sábia Púrpura, de 1912, The Lone Star Ranger, The Call of the Canyon, A Chamada para o Canyon, The Thundering Herd, de 1925. O estilo e a influência dele, conhecida por suas descrições vividas, foi o que eu relatei, da natureza e da vida norte-americano, influenciou muitos outros escritores de romances do Oeste, incluindo Louis L'Amour. Seus livros foram adaptados para filmes e séries de TV. Quem sabe, eu andei pesquisando, né? E vi que tem um filme baseado nos Cavaleiros da Sábia Púrpura. Eu não sei se eu já assisti esse, que meu pai tinha muitos CDs. E vou falar um pouco do legado dele. Ele é considerado um dos maiores escritores de romances do Oeste de todos os tempos. Criou essa identidade para os Estados Unidos, essa ideologia americana que está no sangue. Seus livros continuam a ser lidos e adaptados para filmes e séries de TV. Ele é lembrado como um dos principais responsáveis por popularizar o gênero de romances do Oeste. Ele morreu em 1939 na Califórnia e deixou um vasto legado. Muito interessante. Se formou na área da saúde, mas a paixão dele era a escrita. Muito bem, parabéns pela sua bela resenha literária do seu autor escolhido aqui, né? Na terceira Feira Virtual do Livro dos Estados Obrigado. Unidos. Fique conosco aí até terminarmos, que a nossa live de hoje só é 45 minutos. Então, vamos chamar a Natividade Silva para apresentar Thank you, tchau. seu autor e obra. Natividade Silva. Natividade, Nath Silva. O microfone. Liga o microfone, sua câmera. Vamos apresentar agora seu autor e sua obra, sua resenha literária. Estamos fazendo um maravilhoso café literário sobre o faroeste americano aqui na terceira Feira Virtual do Livro dos Estados Unidos. Muitas graças a todos os nossos ouvintes e nossos patrocinadores também. Dom Zeca Paim, da Academia de Ciência, Letras e Arte da Amazônia Brasileira, presidente, e Dom Alexandre de Carvalho, presidente da Federação Brasileira dos Acadêmicos de Ciência, Letras e Artes. Seja bem-vinda, Nath Silva, apresente-se. Estás ouvindo? Nath Silva? Então, você não vai apresentar agora? O microfone. Liga o microfone. Ela tá sem microfone e sem câmera. Vamos ver aí, Brenda Galeano, a Nath Silva está sem microfone e sem câmera ligada, ok? Então, vamos passar aqui, enquanto isso, para a doutora Ana Eugênia Gonzalez Tchena apresentar sua resenha literária sobre um autor do faroeste americano, suas contribuições, suas novelas, suas biografias. Seja bem-vinda, nossa querida embaixadora cultural também da Confederação Internacional do Livro, professora doutora Ana Tchena, Paraguai. Seja bem-vinda. Good morning, buenos días,
Bom dia, muchas gracias, muy agradecido, muito obrigado, embajadora cultural, doctora Osalda Pessoa, por el convite, a los ilustres invitados, un café literario en diferentes puntos de Brasil. Acho que mientras que la colega soluciona o problema de microfone, então vou falar brevemente, porque un café se caracteriza por un sorbo de placer de falar de personalidades. En este caso, me correspondió seleccionar a un gran pensador de la poesía norteamericana, que escribió gran parte de lo que viene a ser novelas del oeste, en el caso de Elmer Kelton, que nació específicamente en el año 1906 en una casa de Texas. Imagínense que tuvo una infancia que fue criado dentro de una gama de rancho, hizo servicio militar, pero después, posteriormente, se dedicó a escribir obras. La magia de estar en algún punto, pero tener el amor hacia las letras. Entonces, por el tiempo que es breve y corto y específico, hablamos de sus primeras obras, que se caracterizan en el año 1950, novelas. Entre las novelas tenemos 60 novelas de cuentos que él escribió. Hablamos de los premios, se caracterizó, por ejemplo, del premio de la Asociación de Escritores del Oeste Americano. Escribió al estilo de realismo, personajes y temas en sí. Pero lo que más quiero destacar de la investigación que realicé, estoy usando un poquito de ayuda de memoria porque ya tantos días de feria que tuvimos y vamos a seguir teniendo, entonces destacar que tuvo una influencia muy importante en la escritura de lo que viene a ser el oeste americano. Y tuvo también influencia en otros escritores que ya mencionaron los colegas aquí presentes. Por ejemplo, tuvo influencia hacia Mackay, tenemos Murray, tuvo reconocimientos también, que fue destacado como uno de los escritores más importantes del oeste americano. En otras palabras, podemos decir que este escritor nos enseña a través de sus obras que nosotros no necesitamos tener de lujos y no necesitamos tener influencia de formación para poder ter inspiração de outras pessoas através de nossa escritura. Vou falar um pouco de português, porque a população é 99% brasileiro aqui. Eu sou mais paraguaia, mas é o povo que amo muito o Brasil. Então, Elton nos dá um aprendizagem que é fundamental ter a inspiração e melhorar a educação. A educação através de las escrituras, de las pesquisas, mas porque somos pessoas temporais. Então, nós podemos melhorar a qualidade de vida a través de estos encontros que justamente es organizado por grandes personalidades, la Cooperación Internacional del Libro. En esta oportunidad es la tercera Feria Virtual de Estados Unidos y nuestra embajadora cultural de Brasil, la doctora Osalva, nos invita a descubrir las maravillas de estas personas que hicieron magia en una realidad totalmente distinta a la nuestra. Sin tecnología, sin posibilidad de mucho estudio, en medio de un desierto, en medio de un campo, ellos tuvieron la posibilidad de escribir y dejar grandes legados inspirando a otros escritores de la época. ¿Quién no puede olvidar, y con esto culmino mi intervención, que las novelas del Viejo Oeste fueron luego enviadas a películas y esas películas fueron vistas por nuestra época de infancia? Então, este café literario fue maravilloso porque estamos adquiriendo más conocimiento de pessoas que ya formaron parte de la historia pasada. Muito obrigado, thank you very much, y doy paso a otra pessoa que quiera falar. Muitas graças, professora Ana Gonçalves Chena, por suas palavras, por sua resenha sobre seu autor e sua obra aqui em esse café literário maravilhoso, em esta manhã ensolarada aqui desde Piauí, Brasil, e aqui estamos falando de várias partes de Brasil, né? Arthur Esteves, Petrópolis, Rio de Janeiro, Felipe Amil, de Santarém, Teresópolis. Paraná,
Ô, Teresópolis, desculpa, a Felipe Amil, nós estamos, ele fala diretamente de Santarém, no Pará, aquela terra maravilhosa, inclusive a obra dele retrata muito bem a invasão de terras, né, questões de gado, de posses e namoros, né, bigamias, poligamias, e é uma realidade, assim, muito próxima, né, aqui do Brasil também, apesar de ter sido no século passado, essas obras, quando nós estamos fazendo aqui, a atualização dessas obras para o momento atual, resgatando esses autores maravilhosos do faroeste americano. Então, vamos continuar. Eu dei um recado para a Nath Silva, para ela entrar, se ela não conseguir abrir câmera e microfone, ela sair e entrar novamente. Se não estiver aqui, Nath Silva, então eu vou chamar o nosso querido professor também, advogado, historiador aqui do Piauí, de Alto Longar, meu conterrâneo da Academia Longaense de Letra, Cultura, História e Ecologia, o professor Eduardo Marques. Bom, pessoal, bom dia, buenos dias, né? Good morning a todos que estão por aqui. O meu autor escolhido foi o Owen Wister, que entre as suas obras, a principal delas é o The Virginian, e rapidamente, no que a gente pode dentro do tempo analisar, eu destaquei a questão do autor, o contexto histórico e um resumo da obra. No caso do autor, ele viveu entre meados do século XIX e meados do século XX, na Filadélfia, e ele foi o grande construtor, digamos assim, do início da figura do cowboy como um herói popular americano, e do faroeste enquanto um gênero literário e também cultural. Então ele teve um grande destaque por ser esse iniciador lá no começo do século XX. A obra é de 1902, então realmente no começo do século XX, é um romance, né? E ele, repito, teve esse papel de ser o pioneiro do gênero popular, literário e cultural do faroeste e de trazer o cowboy como uma figura popular também dos Estados Unidos, especialmente do Velho Oeste americano. Entre outras obras, ele também teve Lady Baltimore e também Roosevelt, The Story of a Friendship, que também ambas se ambientam lá na região do Velho Oeste americano, tendo outras temáticas, mas né, dentro desse contexto geográfico. O contexto histórico desse romance, ele como foi ambientado na época, nos anos de 1870, então os americanos viviam um contexto de final da Guerra da Secessão Americana, né, da Guerra Civil, onde os Estados Unidos estavam se recuperando dessa guerra violenta que assombrou lá o contexto interno dos americanos, e que o norte, né, os estados do norte venceram essa guerra e estavam ali, inclusive, o estado da Virgínia, de onde o próprio tema central, que é o virginiano, né, talvez tenha emergido. Esse território foi reintegrado ao território americano. Temos também, no contexto histórico da época, a invenção do telefone, né, do Graham Bell. Tivemos também a invenção da lâmpada elétrica, do Thomas Edison, a expansão ferroviária e industrial americana. Então, assim, realmente um contexto histórico muito pertinente para os Estados Unidos, que já despontava como uma potência também econômica, social e cultural. E aí essa questão de trazer essa figura do cowboy e do gênero faroeste como um ícone, também emerge o lado de disseminação americana para o mundo, porque isso também vira um ícone, vira um produto, digamos assim, né? E esse romance trata disso, né? Trata do cowboy americano, né? Da força, da inteligência, né? Da luta, né? Do duelo, né? Do duelo de armas. E aí, dentro da questão do resumo mesmo, ele se ambienta numa trilogia, digamos assim, né? A trama, ela está na questão de um duelo com um rival, que se chama Trampas, onde ele acaba sendo morto pelo principal, né, que era o virginiano. Temos uma parte do enforcamento de um ladrão, e aí tem uma questão também de, como é que eu posso dizer, de uma questão de simbologia, né, com o ideal americano de fim de corrupção, de não aceitar
né? Essa questão do ladrão, né? Do roubo, enfim. E temos a questão romântica, que também é muito presente nessas obras de faroeste, que era no caso aqui, do Virginiano com a Molly, né? Que é uma professora do leste americano, que se apaixona pelo cowboy do velho oeste americano. Então, são mundos distintos, que inclusive também tem essa questão da guerra de secessão, né? Entre culturas e entre lados opostos lá nos Estados Unidos, que no final acabam conseguindo se casar, são felizes e tal. E o virginiano, que é o protagonista, ele passa de um pequeno cowboy, se fosse no caso aqui no Nordeste, um vaqueiro, né? Um pequeno vaqueiro, ele consegue ao final se tornar um grande empreendedor, né? Um dono de fazenda, né? Alguém que tinha posses lá no território americano. O fato é que essa obra, para encerrar já, ela além de ser a pioneira do estilo de gênero de faroeste, e também pela questão do cowboy como uma simbologia americana para o mundo inteiro, ela passa por vários tipos de adaptações. Essa obra já foi peça teatral, já foi vários filmes, série de TV, história em quadrinhos, e eu encontrei aqui registros de 1904 até ano passado. Então, nós temos adaptações que estão com 100 anos, né, aí mudando um pouquinho a história, mas adaptando para as artes de um modo geral. E além de ter influenciado também outros tipos de peças, de filmes, de TVs, de obras de arte. Então, de fato, o Virginiano é um ícone da literatura americana. O Microfone. microfone. Sim, Isso. muitíssimas graças, Eduardo, por você ter abordado esse aspecto aí também do empreendedorismo, né, dentro dessas novelas e contos americanos, né, através desses personagens, através do virginiano, que ele se tornou um grande empreendedor. Isso também é muito importante, essa visão que nós estamos trazendo desses personagens dentro dessas resenhas, né, e é uma boa dica para todos os nossos ouvintes aqui do Brasil e do mundo que são interessados pela literatura, né, de faroeste, né, de caboclos, e que possam também prosseguir com a leitura dessas dicas, dessas obras que nós estamos aqui brevemente resenhando, né? Muito obrigada pela sua participação na terceira Feira Virtual do Livro dos Estados Unidos. Então, vamos chamar agora a minha conterrânea, professora da Universidade Federal, minha conterrânea de Alto Longai e confreira também da Academia Longaense de Letras, Ciências, Cultura, História e Ecologia, Academia Longaense de Letras de Cultura, História e Ecologia de Alto Longa Piauí, a vice-presidente. Então, vamos chamar Marineves Aurelião também para abordar aqui o seu autor escolhido. Seja bem-vinda, Marineves. Bom dia, é com muita alegria que eu quero saudar hoje a nossa embaixadora, Osalda, minha conterrânea, uma mulher que nos inspira, e todos os presentes nesta feira literária. E eu quero apresentar hoje o autor escolhido, Charles Portes, que é um autor que tem uma obra envolvente, né? Tem uma forma específica de narrar, que eu vou já tratar sobre isso, e a sua reverência, né, ao seu estado natal, as peculiaridades da sua região, o estado de Arkansas, né? Ele deixou esse legado literário e muito nos inspira, porque, embora sendo discreto, ele tem uma literatura crítica, personagens que remetem a uma identidade, né? E aos leitores mais críticos, ele acrescenta muito para a sua época e para os nossos dias. E agora eu vou entrar um pouco mais naquilo que sintetizei sobre o autor, né? Considerado um gênio discreto da literatura americana, viveu no contexto dos anos de 1933 a 2020. Foi um dos escritores mais singulares e subestimado da literatura norte-americana do século XX. Nasceu em Eldorado, no Arkansas, criado no sul dos Estados Unidos. Portes capturou com mestria o espírito de uma América distante das grandes metrópoles e dos padrões hollywoodianos. A vida na sua pequena cidade rural, marcada por sua conexão com o campo e com as figuras invisíveis do cotidiano, foi crucial para construir e moldar a sua escrita. A sua obra mais conhecida, o True Grit, 1968, é de um faroeste,
mas, ao contrário dos romances convencionais do gênero, traz uma reflexão profunda sobre a moralidade, sobre a justiça, a luta de um indivíduo por sua dignidade, em um mundo dominado por forças brutais e implacáveis. Ele também foi adaptado ao cinema em 1969, né? Porte alcançou uma grande notoriedade na produção literária que vai além do The Grudge. Ele oferece também uma opinião, ele oferece uma visão multifacetada da vida americana e dos seus personagens excêntricos e carregados de humor. Os temas centrais abordados na obra do autor. O anti-herói americano, a obra de Portes, ela é permeada por personagens que não se encaixam nos moldes tradicionais do heroísmo americano. Seu protagonismo mais emblemático, né, ele vai citar a história de uma jovem, e no livro, na obra de True Grit, que é uma mulher destemida, articulada, em que o mundo masculino, que é violento, luta apenas por vingança, mas por um senso de justiça que ela mesma constrói. Ela busca um heroísmo que transcende a violência e o poder tradicional e reflete a crítica social sutil, que, ao explorar o anti-herói, vai além dos estereótipos do faroeste. O absurdo cotidiano e o humor sutil na obra de Northwood, 1966, e o The Gold of Sort, 1979. Portes mistura o cotidiano banal com as situações absurdas e hilárias. Seu humor não é encharcado, mas surge de pequenas observações, de repetições e das obsessões aparentemente todas dos personagens. Historiadores, literários, destacam ele com a abordagem de humor mais refinada, né? Vamos encontrar a América Marginal, também na sua obra. Portes se destaca por explorar as periferias da América, né? O interior, as pequenas cidades, os trabalhadores do campo, os caminhoneiros, os vendedores ambulantes. Ele oferece um retrato de um país distante do glamour, distante da urbanização. É uma das grandes figuras da história, que é muito marcada na história oficial. Portes, na sua literatura do Oeste, ele traz a bravura, o cenário da bravura, traz o espaço da busca pela dignidade, traz também personagens invisíveis e uma narrativa que ele busca se inspirar também na oralidade. Busca o sentido de uma identidade. Seus personagens são frequentemente movidos por uma jornada, tanto geográfica quanto existencial. As viagens em suas obras são mais internas do que externas e refletem a luta pela identidade e o pertencimento. Por que Charles Portes nos remete também, e é importante refletir nos dias de hoje? Para compreendermos a alma americana, sairmos do estereótipo da generalização. Ele traz a empatia, a crítica, ele traz uma leitura para além dos clichês, ele tem um olhar atento para a América multifacetada. É uma leitura que desafia os estereótipos. É uma prosa limpa, acessível, uma escrita concisa, direta, valoriza os pequenos personagens de vida. Portes eleva os personagens comuns a algo extraordinário e ele ensina a cada ser humano a ser mais humilde, a ser deslocado na história, né, numa abordagem mais humanizada, resgatando a importância da voz, a importância da sua narrativa. E também traz uma reflexão sobre justiça, sobre coragem, sobre moralidade na obra True Grit. Ele traz uma noção de justiça que vai além dessa noção simples do desejo de vingança, né? A busca de um mundo mais justo, feito com base numa moralidade pessoal. Então, chegando ao final, Portes tem uma influência muito importante também para a cultura mundial, né? Porque traz questões universais da vida do cotidiano e ele também se conecta com Cervantes, com Kafka, com Dostoiévski e muito nos acrescenta nas reflexões dos nossos dias.
Muito obrigada pela sua ótima, excelente exposição, resenha, né, sobre o Charles Portes, esse grande escritor. Fica mais uma dica também aqui nessa manhã ensolarada de 28 de março, mais uma dica para os nossos ouvintes sobre a literatura do Oeste Americano, aqui na terceira feira virtual do livro dos Estados Unidos. Então, tivemos grandes nomes aqui resenhados pelos nossos convidados de hoje, né, escritores, né, famosos do oeste dos Estados Unidos, o Mark Twain, Aventuras no Oeste estadunidense, Zane Grey, autor de novelas, a Nath Silva não conseguiu entrar, pede suas desculpas, né, porque não conseguiu entrar na live, mas ela ia abordar o Los L'Amore, escritor também de novelas e contos, né, escritor de novelas e contos. O Elmer também foi descrito por Ana Tchena, o Elmer Quieto, o Ivanilista por Eduardo Marques, Charles Portes, agora recentemente pela nossa historiadora Mari Neves Aria Leão, que esses três últimos são autores basicamente de novela. Então, muito obrigado, vou dar 30 segundos para cada um fazer seus agradecimentos. Então, professor Arthur Esteves, de Teresópolis, Rio de Janeiro, 30 segundos para suas despedidas. Confreira, muito obrigado pelo seu convite mais uma vez aí. Adorei todas as explanações, palestras aí, aprendi bastante. Confesso que eu só conhecia aqui dos escritores abordados somente Mark Twain. Os outros escritores eu não conhecia. Foi um gigantesco aprendizado aqui na literatura aqui para minha pessoa. E desejo uma excelente semana, um excelente dia a todos vocês, gente. Forte abraço aqui de Teresópolis para vocês. Obrigada, confreira Arthur Esteves, nós somos também da FEBACLA. Então, Luiz Felipe Amil, vem aqui também fazer seu encerramento, nós somos confrades da Academia de Letras, Ciências e Artes da Amazônia Brasileira, não é isso? De Rondônia, Brasil. Então, Luiz Felipe Amil, 30 segundos. Exatamente. Muito obrigado, querida confreira e embaixadora. Obrigado por esse momento único e essa linda oportunidade. Quero agradecer por ter conhecido cada um que está aqui. Ana, Eduardo, Arthur, a Nath, já conheço. A senhora, muito obrigado por esse momento único e singular. Muito obrigado, excelente dia para nós. Muitas graças por sua participação. Agora convido o meu confrade também de academia, da Academia Longaense de Letras, Cultura, História e Ecologia, o professor Eduardo Marques, que também é professor de História lá na Unidade Escolar Cris Veras, onde nós fizemos o nosso fundamental, eu e Mari Neves Aria Leão. Então, ele é professor lá atualmente. De suas despedidas, em 30 segundos, professor Eduardo Marques. Então, é sempre um prazer participar desses eventos, né? E o aprendizado que a gente consegue aqui é único, né? Troca de conhecimentos, né? Troca de culturas, né? De geografias também. E aí é só mesmo agradecer, viu? E dizer que o Acriso Veras está completando 95 anos agora, semana que vem vai ter até um evento lá, viu? Obrigado, um abraço. Que maravilha! Me avisa, amo aquela escola, viu? Minha escola da minha infância, da minha primeira infância, do início da minha adolescência. Então, muito obrigada por as suas colocações, seus pontos históricos, geográficos, e também os personagens da sua obra, o Hino Wister, né? Então, vamos lá com a Mari Neves Aria Leão, também, em 30 segundos. Quero agradecer a nossa embaixadora cultural, Osalda Pessoa, pelo distinto convite. Agradecer a todos os que participaram conosco nesse café literário dessa linda manhã. Quero dizer que estou saindo daqui enriquecida com a experiência que foi aqui compartilhada. E agradeço, foco nessa oportunidade de sermos ponte entre o mundo através da escrita, da história, da cultura, das artes, e muitíssimo obrigado por estarmos juntos nessa manhã. Muitas graças por sua buena e excelente exposição sobre o Charles Portes, um escritor também do Oeste Americano. Também Mari Neves Aria Leão é minha confreira, é vice-presidente da Academia Longaense de Letras, Ciência, História e Ecologia, e também amiga de infância, adolescência e da vida inteira. Obrigada. E a Nath tentou aparecer aí, né? Nath, você está com sua câmera ligada? O que aconteceu? Você está com seu microfone? Apareceu rapidamente sua mensagem. Você está nos ouvindo?
Sim. Ela não está com fome. Oh, pois então nós vamos abrir aqui, Nath, nós já estávamos fazendo as despedidas finais, né? Tá faltando só a Ana Tchena. Vou pedir para a Ana Tchena fazer os 30 minutos de despedidas finais, porque aí o que a anfitriã nos permitir, você vai usar, tá bom? Então, Ana Tchena, 30 segundos para você terminar aí de concluir o seu Elmo Keaton, um grande escritor norte-americano do Oeste. Embajadora cultural, profesora doctora Osalva Pessoa, muito obrigado a los invitados especial também, e estou muito feliz de compartir este café literário conosco. Muita força a la colega que vai ser maravillosamente sintéticamente, porque nós somos humanos, então vamos a encontrarnos em outros cafés. Cariño desde Paraguay y muy obrigado a Confederación Internacional del Libro por la organización de la tercera Feria Virtual Estados Unidos, donde todos nos estamos hablando ahora desde distintos puntos de Brasil, Paraguay, para o mundo. Muito obrigado e agora doy paso a la colega que falta falar. Muitas graças, doutora Ana Tchena. Obrigada, minha professora de tese de doutorado, minha orientadora também de tese de doutorado em Assunção, Paraguai. Então, vamos lá, Nath Silva, vamos ver qual o tempo que a nossa anfitriã lhe concede. Em poucas palavras, comente sobre o seu autor e a obra principal. Buenos dias, good morning. Então, assim, eu fiquei de falar e pesquisei sobre o Lois Lamour, né? Ele nasceu em março, né, de 1908, olha que coisa legal, está no meio do seu aniversário, né, e faleceu em 1988. Nasceu em Dakota do Norte, né, e faleceu em Los Angeles, na Califórnia. Foi um escritor de ficção e não ficção, né, principalmente histórias do faroeste. Eu fiquei assim, super interessada. Os trabalhos dele foi de romances, de poesias, e os seus trabalhos mais conhecidos foram vários, mas os dois, o Rondo e também o Oeste, né? Inclusive, basicamente, os seus livros se tornaram filmes. E ele trabalhou em ranchos, fazendas, campos de madeira e portos fluviais. Eu não consegui encontrar se ele tinha um curso superior, se foi para a escola, nesse nível mais alto, né? Mas os livros dele e as produções dele foram de uma importância tão grande para a literatura norte-americana, que muitas das suas histórias, inclusive, foram retratadas o Colorado, né? Então, assim, ele era casado, né? 2 filhos, né? E foi um dos mais influentes, né? Os seus livros foram reproduzidos, inclusive em outras línguas, em mais de 10 idiomas, né? E assim, colocar o Lois Lamour está vivendo essa mágica, essa alegria e energia, e principalmente os recortes do século XIX nos Estados Unidos. Como eu sei que meu tempo é pouco, ainda tenho 2 segundos. Vá falando aí, vou lhe dar mais um minuto aí, para você continuar falando. Tá. Outra coisa, uma das coisas interessantes que ele fala também é a questão do gênio literário, né? Ambientados no Velho Oeste, ele foi muito feliz, era um estilo genuinamente americano, e aí ele coloca toda essa questão dos amores, dos homens selvagens, normalmente como vida de cowboys, e os livros deles também lançavam modas, né? Quando a gente percebe as modas dos cowboys, né? Os faroestes, principalmente ambientados de 40 à década de 70, o Lois Lamour veio fortalecer, né, toda essa indústria, inclusive cinematográfica, ligado às vidas, né, às labutas do faroeste norte-americano. E aí eram muitas vezes as imagens associadas a vaqueiros, cavalos, desertos, semiárido, né, como a gente percebe bem essa época, dessa questão da colonização norte-americana.
Então, assim, eu agradeço muito a nossa embaixadora, né? Muito obrigado, e é uma honra ter participado e conhecer mais sobre o faroeste norte-americano. Muitas graças a todos os participantes desta manhã do Café Literário Faroeste Americano, na terceira Feira Virtual do Livro dos Estados Unidos. Muito obrigado à Confederação Internacional do Livro por organizar essas feiras literárias, que eu considero que nós estamos construindo um patrimônio digital, cultural e literário da humanidade. Então, já estamos com o nosso tempo encerrado, deu tudo certo, muitíssimas graças, porque todos cumpriram o seu tempo a rigor, e fica a dica dessas grandes obras, desses grandes escritores do Oeste americano, na terceira Feira do Livro dos Estados Unidos, para que nossos ouvintes do mundo inteiro possam se apossar dessas ideias iniciais, dessas resenhas, e fazerem também suas leituras maravilhosas. Então, vou agradecer também em inglês. Many thanks to my guests who showed in great style at the third virtual book fair USA. Thank you very much. Thank you very much. Muitíssimas graças a todos. E vamos terminar aqui dando uma salva de palmas para todos nós, com as mãos assim.